Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre futebol holandês. Nós tivemos aí nesse último final de semana a terceira rodada da Eredivisie 2020-2021 e temos aí alguns pontos interessantes para nós falarmos, tanto dessa rodada específica como da própria continuação, do próprio andamento aí, de todo o futebol holandês em geral. Nós tivemos uma notícia muito importante que foi divulgada ontem, mas a gente já vai falar sobre isso. Vamos falar primeiro aí sobre o campeonato em si e as coisas que aconteceram nesse último final de semana. Eu separei aqui alguns jogos para a gente falar um pouquinho sobre. Três jogos específicos que foram as partidas mais representativas e que tem aí pontos importantes para a gente analisar e para a gente levar para o futuro também, né? E são três jogos que envolvem equipes importantes, equipes que vão brigar na parte de cima, ou pelo menos a gente imagina, né? Que vão brigar na parte de cima do campeonato. O primeiro jogo que a gente vai falar então é o empate entre Fortuna Sittard e AZ Alkmaar, né? Esse jogo foi 3-3, um placar expressivo, né? Um placar de muitos gols. E esse jogo tem duas situações que acabam sendo muito importantes da gente mencionar aqui. A primeira é a fragilidade defensiva do Fortuna. Eu já tinha comentado um pouquinho sobre isso no final de semana passado e essa situação voltou a acontecer nesse final de semana. Então, o Fortuna, na primeira rodada, tomou 2 gols e um baile do Twente. Na segunda rodada, tomou 3 gols em 30 minutos do Heerenveen. E nesse final de semana, tomou de novo 3 gols contra o AZ, incluindo uma falha bizarra do zagueiro Ninai, que entregou o terceiro gol quando estava 2-1. O jogo estava 2-1. Fortuna teve diversas chances para empatar a partida, não aproveitou e aí num lance bem ridículo, né? O Ninai acabou escorregando no meio de campo e aí deixou a bola livre pro jogador do AZ, que partiu em direção ao gol e conseguiu marcar o 3-1 para o AZ. E ainda assim, o AZ conseguiu tomar um empate né, no segundo tempo. Esse lance aí aconteceu já quando a gente estava com mais ou menos 15 minutos, alguma coisa assim no segundo tempo. Em 30 minutos, o AZ conseguiu tomar 2 gols do Fortuna Sittard. E esse é o outro ponto desse jogo para a gente acabar destacando aqui. O AZ tem um começo de temporada bem complicado, né? Bem abaixo do que muita gente esperava. 2 jogos, 2 empates. Primeiro empate, ok, né? A gente pode relevar, porque era contra o Pé, que estava com um jogador a menos, né? Por muito tempo, teve o Stengs expulso bem no comecinho do jogo, questão de 10 minutos. E nesse final de semana aí não, né? Não tinha o time completo, às vezes sofreu. O próprio Stengs está suspenso, né? Por conta da expulsão, mas tinha outros desfalques, lesões aí no meio do caminho, mas não teve ninguém expulso, né? E em teoria, o time do AZ, mesmo sendo um time ah, que não conta, que não está 100%, não conta com todos os seus jogadores disponíveis, é um time melhor do que o do Fortuna, principalmente nessa questão, né? Questão de você pegar o ataque do AZ contra a defesa do Fortuna. Né, o ataque do AZ, mesmo não tendo Stengs, tem o Boadu, tem o próprio Gudmundsson, que fez uma partida muito boa no primeiro jogo da Liga dos Campeões contra o Victoria Pilsen. Né, contra esses caras aí, contra o Ninai, contra a defesa do Fortuna, que é uma desgraça, deveria conseguir uma partida melhor, deveria ter conseguido dominar a defesa adversária com maior tranquilidade. E isso não aconteceu. O AZ não conseguiu dominar o jogo em nenhum momento, apesar de ter feito 3 gols. Enquanto o Fortuna fez uma partida relativamente boa. Volta a essa questão que eu mencionei antes, acabou sendo punido por ter uma defesa muito frágil, por ter uma defesa completamente que você não pode confiar em nenhum momento. Então, um empate
que é bom pro Fortuna por ser contra um adversário mais forte, por ter sido conquistado nos últimos minutos, né? O gol do empate do Fortuna saiu já nos acréscimos. Inclusive 2 gols do Fleming, né? O Fleming fez o primeiro gol, que foi um lindo gol, um chute de fora da área, e o gol do empate. Fleming aí é um cara muito, muito bom, tá? Eu acho que eu já tinha falado isso aqui. E é muito interessante a gente prestar atenção nessa sequência de campeonato dele, porque eu acredito muito no Fleming. Ele veio da base do Ajax, né? Acabou não tendo espaço lá, por isso saiu. Mas ele tem bastante potencial, sim. Acho que é um cara para passar aí de 10 gols no campeonato. Ele dá assistências também, então deve ser envolvido aí na maioria dos gols do Fortuna durante a temporada. Então é um cara para a gente prestar atenção. Mas voltando à questão do resultado, é um empate que é bom para o Fortuna por ser contra um adversário mais forte, mas fica esse gostinho de quero mais, porque quando você faz 3 gols contra o AZ, né, e principalmente da maneira como o Fortuna tomou os gols, sempre vacilando muito na hora da marcação, tendo essa falha muito grande ali no terceiro gol, fica esse gostinho assim de que poderia ter sido uma vitória, poderiam ter sido 3 pontos se a equipe tivesse falhado menos. E o AZ é complicado, né? Você não fazer uma boa partida contra um time que, né, tem como grande objetivo não ser rebaixado para a segunda divisão, tendo 11 em campo o tempo inteiro, não conseguindo dominar o jogo, tendo corrido o risco aí de perder a partida se o adversário fosse um pouquinho mais competente, é difícil, né? É uma coisa complicada aí de você lidar. Vamos ver como o AZ vai seguir aí no campeonato. O AZ que foi eliminado da Liga dos Campeões, eu não sei se eu tinha citado isso no último vídeo, eu acredito que sim, mas reforçando, o AZ foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Dinamo Kiev, mas já está garantido na fase de grupos da Liga Europa, não precisa jogar mais nenhuma preliminar. E tem uma partida muito difícil nesse próximo final de semana, então vai ser aí um. Quer dizer, muito difícil, eu acho que eu exagerei um pouco. É uma partida difícil, dura, assim, né? Um jogo que não é contra uma galinha morta, mas é um jogo que tem que ganhar. O AZ é favorito para essa partida, mesmo sendo um jogo difícil. E vai ser interessante ver como a equipe vai se portar, qual o resultado que a equipe vai conseguir, porque, né, o AZ vindo de uma temporada em que chegou a brigar por título, ainda que não tenha jogado bem o ano inteiro, né, mas chegou a brigar por título, tinha-se muita expectativa em cima do time para ver como ia ser a sequência, né, desse trabalho do Slot, que tinha tido momentos muito bons na temporada passada, começar com 2 empates em 2 jogos nos quais o AZ era favorito, é um pouquinho complicado mesmo para a equipe de Alkmaar. Vamos ver como as coisas se seguem então. Outro time que empatou e que está numa situação bem parecida do AZ Alkmaar é o PSV. Né? E bem parecida, assim, realmente, é bem parecida a questão do PSV com a do AZ Alkmaar. Então, o PSV tem 7 pontos, 2 vitórias, um empate, mas nos 3 jogos o PSV sofreu algum tipo de drama. Não conseguiu fazer nenhuma atuação fantástica, não conseguiu dominar um jogo, não conseguiu vencer com autoridade as 2 partidas das 2 primeiras rodadas, e nesse final de semana empatou com o time do Heracles Almelo por 1-1, né? Essa partida aí que aconteceu fora de casa, aconteceu em Almelo. Né? O que a gente pode falar sobre o PSV? É isso daí, né? Eu acho que a temporada vai ser muito, muito disso, muito até semelhante com aquilo que foi na temporada passada, só que um pouquinho mais competitivo, né? O PSV não vem de uma boa temporada no ciclo 2019-2020
E nesses 3 jogos, como eu falei, teve bastante dificuldade. Teve uma vitória no estouro do cronômetro contra o Emen. E nesse final de semana teve aí um empate contra a equipe do Heracles, um jogo que foi bem igual. As duas equipes tiveram aí momentos fortes durante a partida, ninguém conseguiu se sobressair muito um ao outro. O Heracles foi mais forte no primeiro tempo, na parte final ali do primeiro tempo, o Heracles, aliás, foi a equipe mais forte. Na volta para o segundo tempo, o PSV, o Roger Schmidt, fez 3 substituições no intervalo. Isso deu uma chacoalhada no time. O PSV voltou com força total ali para os 5 minutos, conseguiu fazer o gol, um gol de pênalti, né? A jogada do Dumfries. O Dumfries conseguiu uma arrancada ali pelo lado direito, cruzou para o meio da área e aí teve o pênalti. Mas depois disso, não teve muita coisa mais pelo lado do PSV. Foi um jogo muito mais igual, mais brigado. Os dois times tiveram algumas ocasiões. O PSV teve uma ocasião com o Malen lá nos minutos finais, que o goleiro conseguiu fazer uma grande defesa. O Heracles também teve uma chance muito boa um pouquinho antes com o Flut que fez o gol. O Flut, aliás, jogou no PSV no passado, agora está no Heracles, fez o gol de pênalti. Os 2 gols desse jogo foram de pênalti, mas no segundo tempo, mais ou menos na metade do segundo tempo, o Flut teve uma grande chance no chute da entrada da área e o Vogel conseguiu fazer uma grande defesa. O Vogel finalmente teve uma partida sem intercorrências, né? Tomou um gol de pênalti, mas de pênalti você não pode exigir uma defesa, e teve essa grande defesa aí no decorrer da partida no chute do ex-PSV Flut. É isso daí, tá? Eu acho que eu já tinha comentado, né, no vídeo passado, que com 2 vitórias sem você dominar o adversário, não dava para imaginar o PSV num nível aceitável para brigar por título. E esse resultado desse final de semana só reforça isso, né? Só coloca o PSV numa prateleira secundária ainda mais. E né, é isso, não tem muito o que fazer. A tendência é que isso aconteça. Para o Heracles, é um bom resultado, né? Você pega esses times intermediários para pequenos, qualquer ponto que eles consigam roubar contra as equipes do top 3 é sempre um resultado para você comemorar. Não tem muito segredo quanto a isso, né? O Heracles caminha para uma temporada pelo menos segura, né? Como vem sendo aí nos últimos anos. Faz muito tempo que o Heracles faz campeonatos seguros. Resta saber até onde vai a regularidade do time, né? Se o time conseguir ser regular por mais tempo, fizer jogos competitivos mais vezes, a gente já viu o Heracles brigar por Liga Europa, já viu o Heracles ir para playoffs. O Heracles já até ganhou uma vez o playoff, foi para as preliminares da Liga Europa. É difícil porque a gente tem outros times que estão em evidência no momento, mas rebaixamento eu acredito que não será um problema para a equipe de Alba, beleza? Vamos então para o último dos 3 jogos que merecem mais destaque aqui no nosso vídeo, que é o jogo do Ajax, né? O Ajax venceu a partida contra o Vitesse por 2-1. O Ajax teve um pouquinho de dificuldade, a gente pode falar, mas aí o olhar tem que ser diferente. Por que tem que ser diferente? Porque o Ajax mais uma vez teve um jogador expulso, né? Então, quando você tem um jogador expulso, é realmente natural que você tenha mais dificuldades na partida. Você está em inferioridade numérica. E por isso que o Ajax, mesmo tendo dificuldades contra o Vitesse, na minha visão, acaba tendo um significado diferente desses outros jogos. Enquanto para o PSV e o AZ a gente acende uma luzinha amarela por conta deles terem dificuldades, para o Ajax é o contrário. Eu achei que foi uma partida muito boa para a equipe de Amsterdã, porque mesmo tendo um jogador a menos e mesmo enfrentando um adversário que tem seu valor, tem jogadores muito capazes, o Ajax conseguiu
fazer uma partida competitiva, inclusive no segundo tempo, que era quando o Ajax tinha um jogador a menos e estava numa posição um pouquinho mais vulnerável, né? E conseguiu ganhar o jogo, né? Então, boa partida do Antony, importante a gente falar. O Antony fez o gol, teve algumas jogadas de efeito bem interessantes, né? Teve algumas vezes em que ele exagerou um pouquinho também, né? Ele passou o pé por cima da bola mais do que devia, fez dribles e jogadas que não precisava fazer, arriscou de muito longe, que também não precisava, mas é natural, ele é muito novo, então ele vai fazer isso algumas vezes ainda até que ele aprenda, mas ele fez o gol, né? Ele fez o gol, ele teve participações importantes no decorrer da partida, e é isso, é um começo de temporada forte do brasileiro, né? E muito forte do Ajax também. O Ajax, mesmo ganhando só por 2-1, criou outras ocasiões, teve outras chances de fazer gol. Teve uma bola na trave, né, do Ekelenkamp no início do segundo tempo. Teve uma grande defesa é, do Pasveer quando o jogo já estava 2-1. Então o Ajax, volto a repetir, contra um adversário relativamente forte, mesmo com um jogador a menos, conseguiu incomodar, conseguiu ir para cima no segundo tempo e conseguiu criar oportunidades de gol, jogando bem. Por isso, esse é um jogo que traz aí motivos para os torcedores do Ajax ficarem felizes, né? Foi uma partida competitiva, uma partida forte da equipe de Amsterdã, que segue 100%, com 100% de aproveitamento na Eredivisie, e mais uma vez, né, reforçou essa questão do favoritismo contra um adversário forte e numa situação adversa. Então, só elogios aí para a equipe do Ajax nesse final de semana, que não é nenhuma surpresa também, né? Isso vem acontecendo há muito tempo. Pro lado do Vitesse, também não precisa de desespero nenhum, né? Porque, como eu falei aqui, o Ajax, durante os últimos 18, 24 meses, é disparado o melhor time da Holanda. Então a gente não tem como exigir que o Vitesse conquiste aí alguma pontuação contra um time que tem tudo para ser campeão, né? O time teve alguns destaques positivos, teve um bom gol do Bazur, né? Mas a gente sabe que o problema do Bazur é a regularidade. Mas, de maneira geral, o negócio é seguir nessa toada, né? O Vitesse tem condições de fazer um campeonato bem decente e se contar aí com alguma sorte, né? Com um AZ que não se encaixa, com um PSV que está batendo ainda, pode conseguir capitalizar em cima desses times que não conseguem se achar e de repente arranca aí, sei lá, um quinto lugar no campeonato, quarto, fica ali naquela zona aí é, mais na parte de cima da tabela. E esse é um tipo de campanha que seria muito boa, seria potencial aí para a campanha histórica do time do Vitesse. O que vai pesar também, obviamente, é a regularidade. Eu falei um monte de vezes sobre isso nesse vídeo. E esse é um dos grandes problemas do Vitesse, até no decorrer da história do time, né? O Vitesse já teve vários campeonatos em que ele começou muito bem, mas aí no meio do caminho dá aquela caída, assim, perde o rendimento e aí acaba fazendo um campeonato bem normal, né? Eu separei ainda outros 3 jogos para a gente dar uma comentada, uma passada assim bem rapidinho por cima. Tem algumas coisas interessantes para a gente ficar atento. Primeiro jogo que eu separei então, PEC e Sparta. O PEC meteu 4-0 no Sparta Rotterdam. Uma vitória importante, né, para a equipe de Solon, obviamente. 4-0 você não olha e joga no lixo, né? Quando você faz 4-0 é porque alguma coisa boa aconteceu. Mas a gente não pode deixar de falar que o Sparta teve uma expulsão nesse jogo, né? Então o Sparta, aliás, foi uma rodada cheia de expulsões, né? A gente vai ver isso mais pra frente. O Sparta teve um pênalti contra e um jogador expulso
no último lance do primeiro tempo. Então foi um baque assim um pouquinho forte para a equipe de Rotterdam, que acabou não conseguindo se recuperar, né? E outra observação sobre essa partida é a questão dos gols do PEC, né? Todos os 4 gols do PEC vieram de escanteios, direta ou indiretamente, né? Então o lance do pênalti. O pênalti foi originado em um escanteio. A gente teve um terceiro gol, que foi o gol do Lemos, que também saiu de um rebote, deu um escanteio. E os outros 2 gols foram completando cruzamentos de escanteio. Então, essa vem sendo uma questão a se prestar atenção no PEC, que é a falta de criatividade no ataque. O PEC é um time que tem a posse de bola, tem alguns jogadores capazes, né, de fazer coisas boas com a bola, mas não consegue produzir. Quando chega no ataque, chega na parte final do campo, é um time que não sabe muito bem o que fazer com a bola no pé. E isso acabou se repetindo um pouquinho, né, nesse sábado, mesmo com esse placar elástico, com os 4 gols saindo de escanteios, a gente acabou não vendo grandes progressos nessa, nesse aspecto aí da criatividade. Então é algo para se prestar atenção. Como eu falei, né, 4-0 não é um placar que você joga fora, então você não pode ver um time ganhar de 4-0 e falar, ah, jogou mal. Não jogou necessariamente mal, só que não progrediu naquilo que a gente esperava que pudesse progredir. Tinha uma situação favorável também para progredir. O Sparta, inclusive eu vou mencionar isso depois também. O Sparta está num começo de temporada bem ruim, né? Você vê que são 3 jogos, 3 derrotas, 7 gols sofridos e nenhum gol marcado. Mas em todos os jogos, o Sparta teve algum fator ali que acabou atrapalhando bastante o time. Então, primeiro jogo foi Ajax, foi contra o Ajax, né? Então, contra o Ajax é difícil você exigir alguma coisa de um time do Sparta. Segundo jogo, fora de casa contra o Vitesse, também a parada dura, acabou não conseguindo fazer nada. E nesse sábado, que era um jogo um pouquinho mais acessível contra o PEC, também fora de casa, né? O time acabou tendo um pênalti contra e um jogador expulso. Então, eu ainda acredito no Sparta, eu ainda defendo que o Sparta é um time competitivo e que é um time que não faz jus na posição onde ele está. Né? Foi uma questão muito mais circunstancial do que propriamente o desempenho do time em si. Eu acho que o Sparta tem condições. Quando a tabela começar a ajudar um pouquinho, o Sparta tem condições de remar essa diferença aí. A questão vai ser notar como vai estar o aspecto mental, porque o Sparta tem um jogo muito difícil já na próxima rodada. Então tem condições do Sparta começar com 4 derrotas em 4 rodadas, sem sequer marcar um gol. E com um saldo horrível já, né? Então isso acaba influenciando, obviamente, o aspecto mental do time. Então é um ponto para a gente prestar atenção. Mas fica esse aviso aí que o Sparta pode não ser tão ruim como a classificação sugere nesse momento. Numa situação meio que contrária à situação do Sparta, a gente tem o time do Heerenveen, né? Então, por que o Heerenveen está numa situação meio que contrária à situação do Sparta? Porque o Heerenveen ele está com uma campanha que é um pouquinho superior àquilo que o time realmente apresenta e realmente significa para o campeonato. Então, o Heerenveen está 100% ainda na Eredivisie, ganhou todos os jogos, é o único time 100% ao lado do Ajax, e nesse final de semana venceu dentro de casa o time do VVV, mas aí vem as ressalvas. O VVV teve 2 jogadores expulsos, terminou a partida com 9 em campo contra 11 do Heerenveen. E o Heerenveen teve um pênalti a seu favor, que foi quando saiu o gol. E, na minha opinião, é um pênalti discutível. Né? Não foi assim nenhuma coisa escandalosa. Tem gente que acha que foi pênalti, tem gente que acha que não foi. Eu achei que não foi. Né?
É um lance que você pode discutir. De qualquer maneira, né, é um começo muito bom para o time do Heerenveen, que vinha com uma perspectiva muito ruim. O Heerenveen perdeu todos os amistosos de preparação e estava numa mini crise também. Teve muita gente saindo do time antes da temporada começar, mas né, conseguiu os 3 resultados aí. Só recordando, né? é, Venceu esse jogo contra o VVV, que não é um time super competitivo e que teve 2 jogadores expulsos. Venceu o Fortuna Sittard na rodada passada, com o Fortuna também tendo um desempenho muito ruim na parte defensiva, tomando 3 gols em 30 minutos. E na primeira rodada venceu o time do Vila, que é um time muito irregular até aqui na temporada, né? Um time que meteu 4-0 no Heracles, mas aí logo depois tomou 4-0 do Rangers e nesse final de semana não conseguiu vencer de novo. Então, para mim, né, eu tenho essa sensação até agora, que as campanhas de Heerenveen e de Sparta Rotterdam, que são coincidentemente líder, não, o Heerenveen não é líder, mas é líder empatado com o Ajax, líder e lanterna no campeonato, são um pouquinho mentirosas até aqui. Vamos ver se essa questão se confirma aí nas próximas rodadas ou não. E o último jogo, então, para a gente falar dessa rodada, é a partida entre Twente e Groningen. E aí eu tenho que falar que a campanha do Twente não é mentirosa em nada. O Twente é um time que está super arrumado para essa temporada. O Ron Jans parece que deu um jeito na equipe, tem um time que ele gosta de jogar, ele sabe jogar desse jeito, sabe jogar com times que saem em velocidade, que não tem a posse de bola, mas saem em velocidade e buscam o ataque de maneira rápida, direta, né? Sem ficar enrolando muito, sem ficar tocando a bola aqui ou ali, né? E deu mais uma amostra disso nesse jogo contra o Groningen, né? O Groningen que também começou um pouquinho aí patinando na Eredivisie, não é um time que empolga tanto assim para esse ano, mas do outro lado a gente tem um time que empolga assim, né? Esse ataque com o Danilo, com o Černý e com o Mann é um ataque que me agrada muito e eu acredito que agrada também ao Ron Jans. Enfim, eu acredito aí bastante no Twente para lutar por Liga Europa. Eu acho que eu colocaria esse time no top 7 aí da Eredivisie e bem capaz de conseguir resultados bem surpreendentes no decorrer do campeonato. Eu acho que o Twente é um time que, quando pegar assim um Ajax, um PSV, um Feyenoord, se tiver um dia bom, é um time que pode fazer um estrago, sim. Então, vamos ficar de olho aí nessa equipe do Twente, que tem tudo para fazer uma temporada muito legal. Vamos então para o encerramento aí do nosso vídeo. Vamos falar então sobre as últimas coisas que a gente tem para falar hoje. Primeiramente, a prévia para a próxima rodada. Nós teremos então, no final de semana que vem, a quarta rodada da Eredivisie, e eu separei 2 jogos que vão ser os jogos mais interessantes para a gente prestar atenção e uma terceira partida que também é legal para todo mundo ficar de olho. A gente já vai começar essa quarta rodada, com um jogo que é bem importante e bem representativo, que é a partida entre o Trash e Heerenveen. Esse jogo acontece na sexta-feira, às 3 horas da tarde, o jogo que abre a rodada da Eredivisie. Como eu falei, né? Para mim, essa campanha do Heerenveen ela é um pouquinho mentirosa ainda, né? O Heerenveen não jogou o suficiente para ganhar os 3 jogos, só ganhou essas partidas por conta das circunstâncias e por conta dos adversários que enfrentou. O Trash não é um time que está 100%, não é um time que está assim no topo da sua forma, é uma equipe que está ainda buscando seu melhor rendimento. Nesse final de semana teve um pouquinho de dificuldades contra o RKC, né, que é o time que a gente imagina que vai ficar na lanterna do campeonato.
mas é um time que já tem mais qualidade individual do que todos os outros times que o Rennes enfrentou, né? Um time que no papel é melhor do que o Vinland, é melhor do que o Fortuna e é melhor também do que o VVV. Então, analisando por esse aspecto, né, por esse lado, vai ser interessante ver como o Rennes vai conseguir se portar diante de uma equipe que é melhor que o próprio Rennes e é melhor do que qualquer adversário que o time da Freeze enfrentou até aqui no campeonato. Então, um bom tirateima aí para a gente ver como o Rennes vai conseguir jogar e também para o Trash, né? O Trash tem um jogo a menos na Eredivisie, então tem um espaço menor de amostra, mas é um time que não conseguiu convencer até agora. Teve um empate contra o VVV na sua estreia no campeonato e nesse final de semana uma vitória que não foi das mais tranquilas contra o RKC. Então é um jogo interessante aí para a gente ver o que as duas equipes vão mostrar para a gente. Também uma partida muito interessante para as duas equipes que vão participar é o jogo entre AZ e Sparta Rotterdam. E aí é um jogo que pode significar muitas coisas para os dois lados, né? O AZ ainda não venceu no campeonato, já mencionei antes, né? Teve duas partidas bem complicadas. Desse final de semana foi a mais complicada ainda, né? E vai jogar dentro de casa contra o Sparta. É um jogo que o AZ precisa ganhar. É um jogo que o AZ precisa ganhar, porque terminar jogar 3 jogos e não ganhar nenhum dos 3, sendo favorito nas 3 rodadas, vai ser um começo de temporada muito ruim para a equipe do Slot. E ele vai começar a ser pressionado se isso acontecer. Então, esse é um jogo que o AZ precisa ganhar. Em contrapartida, o Sparta para mim não é um time ruim, então não vai ser um jogo fácil para a equipe do AZ Alkmaar. E o Sparta também está nessa de precisar somar pontos, né? O Sparta ainda não tem nenhum ponto no campeonato, não tem nenhum gol feito. Então, um jogo super interessante para analisar por esses dois lados aí. E outra partida legal da gente ficar de olho é o jogo entre VVV e Ada Den Haag. Né? Esse não é assim tão determinante, porque o VVV já tem 4 pontos, então se o VVV perder essa partida não vai acontecer nenhuma catástrofe em Venlo, mas são dois times que em teoria brigam pela mesma coisa, né? Que é fugir do rebaixamento. E o Ada Den Haag também está zerado no campeonato ainda, apesar de ter conseguido dificultar o jogo contra o Feyenoord nesse final de semana, acabou saindo de mãos vazias. Então, é um jogo interessante aí para a gente ficar de olho, ver se acontece alguma surpresa, se o Adel consegue tirar pontos de um adversário direto fora de casa e se o VVV consegue fazer valer o seu mando de campo e aumentar ainda mais o buraco e a distância aí para a equipe do Adel Den Haag. Beleza? Sobre as rodadas é isso. Uma última informação, então, que também é importante para todo mundo que se liga na Eredivisie. Ontem, à tarde, o primeiro-ministro da Holanda anunciou que pelas próximas 3 semanas nenhum evento esportivo na Holanda vai ter, aliás, pelo menos, né, pelas próximas 3 semanas, pode ser postergada aí essa decisão, nenhum evento esportivo na Holanda vai ter público. Né? Então, assim, a gente teve as primeiras 3 rodadas da Eredivisie com torcida nos estádios, capacidade reduzida, mas isso vai acabar, né? Em parte isso vai acabar porque teve jogos aí, teve torcidas de determinados times que não respeitaram a regra do distanciamento social dentro dos estádios. Então a gente teve, principalmente no estádio do Feyenoord, né, nos jogos que o Feyenoord jogou em casa, a torcida gritando, pulando, né, atrás do gol estava todo mundo junto, né, e tinha toda uma série de instruções que proibia esse tipo de coisa. A galera não estava respeitando, o primeiro-ministro foi lá e cortou. Então a gente pode esperar aí que pelas próximas semanas nós não teremos público
nos jogos tanto da primeira divisão como da segunda divisão da Holanda, né? Teremos partidas aí com portões fechados. É uma coisa, né, triste, porque obviamente a gente já tem a experiência aí de vários campeonatos que os jogos sem torcida são, né, são mais chatos. A gente acaba sentindo falta, né, da comemoração, de toda aquela manifestação que tem, mas não se pode fechar os olhos, né, para a realidade. Então a gente vê uma, uma crescente aí de casos de coronavírus praticamente em toda a Europa. Você alia essa crescente de casos à questão do comportamento da torcida dentro dos estádios, que não estava sendo exemplar em alguns casos, que estava gerando aí margem para uma galera questionar, o governo decidiu tomar uma atitude. Então é uma atitude que não vem do nada, né? Ela tem uma justificativa e é uma justificativa compreensível. Então, infelizmente é triste, a gente não gosta porque o futebol se torna mais chato. Os times que iam jogar em casa vão ficar tristes também, né? Porque eles não vão mais ter a torcida. Mas a decisão está feita, não tem muito o que questionar. Resta aí a gente aceitar e superar, né? Passar por cima disso daí. A gente espera que o mundo volte à normalidade o mais breve possível, né? Pelo menos nesse quesito da normalidade. Bom, galera, é isso por hoje é só. Foi bem extenso, né? O nosso vídeo aqui de hoje. Mas é isso, tinha bastante coisa para falar. Volto então na semana que vem. Na semana que vem. Eu não voltarei daqui a 2 semanas porque tem a data FIFA, né? Mas na semana que vem eu ainda volto pra gente falar sobre a quarta rodada da Eredivisie, beleza? Um abraço e até mais.